Trabalhou com Fábios? Já. E com esse daqui? Não. Eu não sei que diferença do da ressonância tem pro normal. Então, assim, eu vou passar a parte externa e aí depois a gente pode entrar na parte das modalidades, se você quiser também. Então, o que acontece? Esse equipamento daqui, ele tem o mesmo ventilador que todos os outros da família Fábios. Pelo fato dele ser um equipamento específico para ressonância, ele já vem completo, para a gente evitar ter que mexer nele, porque realmente ele tem uma estrutura mais complexa. Mas, em relação a funcionamento e ao que você tem de possibilidade de ventilação para neonatologia, para adulto, categoria de paciente, tudo vai ser a mesma coisa. Então, a principal diferença para vocês vai ser a questão da modalidade. Então, pelo fato de eu falar da gente evitar ficar tendo que mexer na parte interna dele, ele já vem com todas as modalidades ventilatórias disponíveis. Então, ele vem com o modo volumétrico pressórico, vem com a pressão de suporte pura e vem com a SMV, a compressão de suporte. Depois a gente pode passar um pouco nesses modos. Em relação à parte estrutural, então aqui a gente vai ter toda a parte eletrônica, em que a gente vai usar o bloco respiratório, mas esse equipamento, assim como os outros Fábios, ele também tem aquela chavinha, né, a válvula coniar. Então você passa para cá e daí ele vai jogar toda a parte da ventilação para cá, então seria aquela saída da baraca, né? E para lá a gente vira para a ventilação usando o bloco respiratório, né? Além disso, todos os Fábios têm a possibilidade de vir com o fluxômetro auxiliar. Normalmente ele é um opcional, nesse equipamento também ele já vem de base. Então aqui a gente tem um fluxômetro auxiliar que funciona como se fosse aquele da parede mesmo. Por aqui a gente não consegue fazer mistura, então ele é realmente catéter nasal. Em todas as outras saídas, né, que é aquela válvula coniar e também utilizando o bloco respiratório, a gente pode utilizar o agente anestésico também. Vaporizador que a gente usa aqui é o mesmo vaporizador que usa nos outros Fábios. Então, o que a gente não vai ter de diferença em relação né, se precisar trocar, enfim, é o vaporizador, que ele vai ser igual, tá? E é aquela questão que vocês já conhecem, né? Para o enchimento dele, a gente não precisa de nada, então é só abrir, girar aqui dentro e fechar, não precisa daquele conector. E se precisar drenar, é só a gente girar aqui com um copinho aqui embaixo. Não precisa de ferramenta nenhuma, não. Ainda da parte externa, aqui a gente tem como se fosse um manômetro. Ele sempre vai ficar zerado, porque ele seria o manômetro relacionado ao uso do cilindro. Não pode usar qualquer cilindro, existe um cilindro específico para ressonância, né? Então esse aqui sempre vai estar zerado para vocês. Então aqui vocês não vão identificar a pressão na rede de gases, que vocês vão verificar sempre por esses daqui. Então aqui eu consigo ver qual é a pressão que eu realmente estou colocando saindo da parede, tá? Ele funciona da mesma forma que os outros Fábios, né? Só com oxigênio, com a mistura do oxigênio e ar comprimido ou algum gás com o N2O também. Pelo fato dele ter um pistão, né? E aí o pistão aqui ele vai ficar preso, a gente não consegue abrir até pela questão de evitar puxar. Mas o pistão é igual do outro Fábios, então, diferente dos equipamentos que vocês têm aqui hoje, né? Ele não precisa de nenhum gás para funcionar, então o funcionamento do pistão ele é por energia elétrica. A gente vai utilizar essa mistura, o oxigênio, né? Enfim, só realmente para fazer a mistura para a gente poder enviar pro paciente, tá? Então, na falha de qualquer gás, o pistão vai continuar funcionando. Claro que ele vai abrir a válvula de segurança, vai puxar 21%, mas ele não para porque você teve uma falha na rede de gases. E se tiver uma falha na rede de energia elétrica, né? Aí, se o gerador não entrar, que não é o caso, mas né, demora um pouquinho, tenha pelo menos 45 minutos de bateria com o pistão funcionando. Então essa parte ela é igual para todos os equipamentos. E aí o que acontece? Como ele vai estar lá dentro da ressonância, vocês vão estar na sala de comando, né? Só aquele alarmezinho que acontece aqui não ia ser suficiente para vocês enxergarem. Então ele tem esses alarmes aqui na lateral também. Então ele também vai alarmar, né, em amarelo e vermelho, dependendo da gravidade. E aí vocês vão conseguir visualizar isso de longe também. E aí, mesmo a gente falando, né, que ele é um equipamento, que ele é feito todo blindado para suportar a questão da ressonância, ele tolera a ressonância de 1,5 e 3 Tesla, então não tem diferença de um para o outro. O que vai ter a diferença vai ser em relação ao distanciamento que a gente vai colocar o equipamento da ressonância. Então, como a ressonância daqui é de 1,5 Tesla, a gente orienta que ele fique a 1,20 m, só que do meio da ressonância. O pessoal da Dräger que veio fazer a instalação, eles fizeram uma marcação no chão. Eles usaram até essa fita daqui que vai ficar aqui dentro para vocês, né? Então tem uma marcação no chão. Não é que você não possa andar com o equipamento dentro da sala, mas a gente tem que evitar chegar com o equipamento muito perto.
ele fica bem perto porque é 1,5 lá do meio da ressonância. Então, ele realmente fica bem pertinho. Se ele estiver ligado em stand-by, e você chegar ele além do que pode, ele vai te dar um alarme sonoro. Se ele estiver desligado, ele não faz isso. Então, exatamente, se você ligou e precisou reposicionar ele dentro da sala por algum motivo, você pode, desde que tente respeitar uma distância. E se você passar, ele vai te alarmar de qualquer forma também, tá? Sempre que vocês posicionarem ele, o ideal é que posicionou, deixou, né? E aí ele tem esse freio central. Então, o ideal é que você sempre mantenha o equipamento travado, tá? Então, é um freio mais robusto mesmo, até para ter uma segurança maior, né? Para travar, então, a gente pisa, para destravar, é só você puxar por baixo, tá? Então, dentro da sala, sempre manter o equipamento travado, para vocês não terem risco nenhum. Nunca aconteceu, mas é mesmo uma segurança adicional que a gente tem, tá? Em relação ao campo também, né? Então, dentro da ressonância, claro que vai gerar um campo ali. E aí a gente orienta que o fio que vai conectado na parede, evite de deixar ele enroladinho. Então, eu até já falei com o pessoal da engenharia, vou reforçar com eles. Talvez colocar no chão uma fita, porque o fio é bem longo, para evitar dele criar um campo ali mesmo, tá? Então, de cuidado que a gente tem que ter com o equipamento, é basicamente esse. Em relação ao funcionamento, ele vai ser igual, tá? Então, só para reforçar um ponto. Lembra que eu comentei que depois que ele tem uma distância mínima, né, que a gente consegue deixar do aparelho, que depois que a gente posicionou, a gente vai travar. Só que é aquilo, o paciente vai se mover lá dentro e aí tem aquela questão, e se o circuito não der, né? A gente manda para vocês, tem as traqueias da Dräger, mas qualquer traqueia pode ser utilizada. Vai vir com mais conectores desse daqui. Então, você pode ir fazendo extensão da traqueia, né? Então, essa daqui, por exemplo, não é a original da Dräger, mas vocês já fizeram. Então, é exatamente isso. Você vai juntando uma traqueia com a outra, para que você possa fazer um ramo INS e expiratório do tamanho que você precisa. Para que não tenha prejuízo né, assim, de questão de posicionamento. Veio o circuito adulto e pediátrico, né? E neonatal pediátrico. O neonatal, mesma coisa, ele também vem com as conexões e aí você pode estender ele, tá? A diferença dos dois circuitos vai ser realmente o diâmetro dele e a bolsa, né, da neonatologia, que ela é aquela de meio litro. Ela vai ser menorzinha também. E aí é aquilo, a gente vai montar o equipamento todo, vai fazer as extensões, ele vai estar bem posicionado e aí a gente vai ligar o equipamento lá atrás, da mesma forma que a gente liga os outros fados, né? Ligou. Sempre que a gente liga, ele vai fazer esse primeiro teste aqui de forma automática. Então, o teste do sistema é feito toda vez que a gente liga. Então, para que esse teste continua aqui, né? Pode acontecer do equipamento ficar ligado de um dia para o outro, ou pode acontecer dele dar alguma falha, como aconteceu aqui. Deu uma falha, você pode ir lá tentar resolver o problema, e aí a gente vai clicar aqui e ele vai refazer o teste. Por que ele está dando essa falha? Desde a última vez que eu vim, o equipamento ficou fora da rede elétrica. Então, a gente vai ter que deixar ele um pouquinho para que a bateria pegue um pouquinho de carga, tá? Então, esse teste daqui a gente tem que fazer ele sempre no primeiro momento do dia, como todos os outros, né? Então, além do teste do sistema, a gente tem o teste do sensor de fluxo. O sensor de fluxo, ele fica aqui dentro do ramo expiratório. É só retirar o ramo esse. Isso. A gente vai apertar aqui e ele dá o passo a passo, né? Então, a gente vai ver se os fluxômetros estão todos fechados. E daí a gente vai retirar a traqueia aqui do ramo expiratório para a gente ter 0 de fluxo. E confirmar com o botão rotativo. Se não passar, ele vai te falar que deu falha, e aí é só fazer a substituição do sensor. Acho que todos ficaram com o pessoal da engenharia, eles quem fazem, né? Se passar, ele vai te falar que ela foi concluída e que daí a gente vai reconectar a traqueia como ele deu a mensagem aqui. Esse teste também a gente faz só uma vez ao dia, a não ser que você precise trocar o sensor, né, no meio do procedimento. Fez uma vez do dia, a gente vai ter que repetir ele só no dia seguinte. O outro teste que a gente tem é o do sensor de oxigênio. Então, mesma coisa, a gente vai clicar e seguir o passo a passo. Então, ele vai te pedir para expor o sensor no ar por 2 minutos. O sensor fica dentro dessa cápsula. Então, a gente tira e ele pede para você deixar ele no ar ambiente por um tempo para ele equiparar a 21%. Como o equipamento não estava em uso, eu já vou fazer de uma vez. Mesma coisa, se não passar, ele vai te sugerir a troca. E aí é aquela questão, esse sensor... Ele realmente tem uma durabilidade, ele vai durar aí até 1 ano. Dependendo do uso, ele vai durar um pouco menos, dependendo do uso, dura um pouco mais. Se por um acaso ele se consumir, é a mesma coisa do sensor de fluxo. O equipamento não precisa ser colocado, parar de utilizar ele porque ele falhou os sensores, porque ele funciona sem.
Claro que não é o ideal, porque você vai precisar de usar a monitorização externa, mas dá, né? Terminou, a gente reconecta o sensor lá. Mesma coisa dos outros dois testes, sempre uma vez por dia. A não ser que dê alguma falha durante a ventilação, aí repete. E por último, o teste de fuga. E aí, mesma coisa, a gente vai clicar, ele vai preparar o ventilador, e aí a gente vai seguir o passo a passo que tem aqui, né? Fechar todos os fluxômetros, colocar o Y no suporte dele, que é aquele dali. Tampar o conector do tubo à amostra. Então tem alguns Y de vocês que tem aquela tampinha, né? Então a gente tira a linha e tampa. Passar a válvula PL para manual com uma pressão em torno de 40 a 50 e apertar o fluxo de oxigênio para criar uma pressão aqui de 15 a 30. E aí ele vai fazer o teste sozinho. Esse teste, aí a gente tem que fazer ele todas as vezes que você fizer a troca da traqueia. Por quê? É importante no centro você pegar uma traqueia furada. E aqui a gente vai fazer uma extensão muito grande, né? Então, se você não faz o teste, com certeza você vai programar alguma coisa aqui, ele não sabe qual que é a resistência, espaço morto, complacência que ele precisa vencer. Então, além de você realmente descobrir uma falha de fuga antes do problema todo, o paciente já está lá dentro, até que descubra a fuga, já desiste de usar o equipamento, né? Mas é principalmente para você ter certeza de que o equipamento vai conseguir entregar o que você programa. Então é importante no adulto e é ainda mais importante em neonatologia. Se for um pequenininho, que você colocar aquela traqueia enorme e não fizer esse teste, você não vai conseguir ventilar. Porque é muito espaço morto para um volume que você vai usar muito pequenininho, né? Então sempre refazer esse teste sempre que você trocar a traqueia. E aí a gente fala isso porque tem alguns serviços que trocam só o filtro, tem outros que trocam a traqueia inteira, aí vai ficar a critério de vocês, né? Mas sempre que tirar tudo e colocar, a gente orienta que refaça o teste. E aí é isso, ele vai testar a complacência, ó, passou, então ele vai entender espaço morto, né, da traqueia. Testa as válvulas de segurança, então esse barulho é da válvula de segurança. E vai ver se existe alguma fuga importante. Se existir uma fuga muito grande, ele vai te falar que deu falha e a gente tem que verificar. Se a fuga for pequena, ele vai falar que passou. Tá? Terminou, a gente pressiona o botão rotativo e aí o equipamento vai estar pronto para você poder iniciar a ventilação. Antes de fazer os testes, né, que foi algo que eu não comentei, a questão do reservatório da cal soldada, ele é um pouco diferente de alguns, mas ele é bem simples de tirar e colocar, então a gente faz meia volta. E aí a gente vai completar, né? Lembrando que nesse daqui o ar ele entra por aqui e depois ele passa aqui por baixo e sobe. Então o ideal é que a gente sempre mantenha ele mais preenchido, né? Normalmente um dedo abaixo da marcação máxima. E aí, dependendo da calça soldada, ela vai ficando roxa de baixo para cima, né? Porque ele faz o ar ele passa dessa forma. Se precisar de fazer essa troca durante o procedimento, pode, mas lembrando que não tem o sistema de bypass, então vai vazar um pouquinho, mas com a calça soldada aqui do lado dá pra fazer, né? Então, pra fazer esse preenchimento é bem simples, só girar e colocar. O ideal realmente é fazer antes de fazer o teste, porque eu abri o sistema, né? Então, a gente faz dessa forma. Acho que até aí não é muito diferente, né, do que vocês já fazem. E aí é aquilo, vai iniciar o procedimento da mesma forma que vocês já faziam no outro Fábios. Ou a gente vai girar essa chave para frente, né? Vai liberar o oxigênio, já pode misturar com o halogenado. E aí você vai fazer a indução pelo sistema de baraca. Ou a gente pode girar para trás. E aí você pode utilizar o manual espontâneo, né? Que daí você vai utilizar o próprio sistema para poder fazer a ventilação do paciente. Então, conector, vamos supor que a gente vai usar o manual espontâneo, né? Então a gente confirma, libera, tá vendo? Ó, eu não tenho gás fresco, ele vai alarmar aqui na lateral. A gente libera e aí a gente vai fazer todo a indução por aqui, né? Limitando pressão por aqui, fazendo a mistura se quiser com a mistura daqui. Quero passar para o modo controlado, a gente escolhe. Então vamos supor, é volume controlado. Então a gente clica. A gente já deixa alguns ajustes pré-selecionados, mas se precisar alterar, clica, gira com o botão rotativo, confirma. Confirmei de novo, ele entrou no modo ventilatório. E aí é aquilo, válvula PL deixou de fazer a função dela, né, enfim. E aí ele vai fazer a ventilação para você com toda a análise. E aí é aquilo, falhou O2, eu não vou ter essa medida, mas o equipamento não para. Falhou o sensor de fluxo, eu não vou ter essas medidas de pressão, de volume e fluxo,
mas o ventilador também não para. Né? Para fazer qualquer alteração no modo, é só você clicar em cima do que você quer e aí você faz o ajuste sequencial, confirma. Né? Não quero usar o modo volumétrico, aí você pode escolher qualquer outro modo, né? Pressórico, mesma coisa. Lembrando que nos modos pressóricos, né? Se você for trabalhar com um BB ou um RN, né? Que precisa de um volume corrente menor do que 20 ml, eu preciso trabalhar no modo pressórico. Porque o volume corrente mínimo que o equipamento te dá é 20. Então é aquilo, muito pequenininho, passa para o pressórico, mas pode ir, né? Normalmente nos equipamentos eles vêm com o modo de pressão de suporte, né? Que é o SINV mais pressão de suporte. Então você programa ventilações, uma frequência, a ventilação a volume, e se o paciente fizer mais do que isso, ele anda com pressão de suporte. Mas se o paciente estiver mais acordado para evitar, né, a sincronia, enfim, a gente tem o modo pressão de suporte puro. Então esse modo daqui ele é legal porque você programa uma frequência de backup. Então, por exemplo, eu quero 8. Se o paciente não fizer pelo menos 8, ele vai entrar com 8 controladas para você. Se o paciente fizer mais do que 8, ele não entra com nenhuma frequência. Eu gosto mais desse modo, mas claro que vai depender muito do paciente. Sempre que ele entrar com a frequência mínima, ele vai te alarmar a ventilação de apneia, mas é só para você saber que ele está usando o backup. Se o paciente assume a ventilação, ele automaticamente sai do modo apneia e aí o paciente assume toda a ventilação. Tá bom? Limite de alarme, né? Máximo e mínimo, mesma coisa, a gente gira, chega no que você quer, clica, gira, confirma. E aí ele aceita o outro modo. Aqui, sempre que você coloca um modo ventilatório, aqui embaixo vão ser os ajustes desse modo ventilatório, mas aqui a gente tem alguns ajustes extras. Vocês praticamente não vão usar, mas aqui seria para desabilitar os alarmes de volume. Então, por exemplo, é um RN muito pequenininho, abaixo de 20 ml a gente pode desabilitar. Fazer os ajustes automáticos dos alarmes de pressão, a gente também consegue. Calibrar o sensor de O2, então falhou durante a ventilação, a gente consegue recalibrar ele aqui. Para isso que a gente tem essa pecinha, né? Então se precisar colocar por 2 minutos, a gente encaixa aqui. Não vai ser o caso da ressonância, porque na ressonância a gente não pode usar o desflurano, mas como ele é um equipamento que tem a mesma característica dos outros, isso daqui seria uma compensação para o desflurano, porque a gente usa um fluxo muito maior. Registro de alarme que está acontecendo durante este procedimento. E acesso ao volume de alarme. Você pode aumentar se você quiser também, né? Então a gente deixa o mínimo em 5, mas a gente pode deixar até em 10. Apesar de vocês vão estar vendo aqui também, né? Não vai ter tanto problema. E aqui a gente volta para a tela inicial. Então basicamente isso. Em relação aos modos, tem alguma dúvida? Não. Tranquilo, né? Quando a gente finaliza, então, a gente vai desligar. Ele sempre te lembra de fechar os fluxômetros, porque se você travar ali a bolsa estoura, já escutei e é um barulho horroroso. Eu já vi também. Né? A gente confirma e fecha o fluxômetro. E aí ele entra no modo de repouso. Pode ficar em stand-by ou a gente pode desligar ele lá atrás, não tem problema. E aí é aquilo. Vai chegar um novo paciente, você não vai trocar a traqueia, só o filtro, não precisa refazer teste. Vai chegar outro paciente, vou trocar tudo, a gente refaz só o teste de fuga. Esses aqui não tem necessidade porque já foi feito, estão válidos até amanhã.